Fala galera, tudo bem com vocês? Flamengo classificado para a final da Copa do Brasil, segurou o Corinthians na Neoquímica, empatou pelo 0 a 0, é o que precisava, estamos na final. Antes de eu falar um pouquinho desse jogo, quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse link com os seus amigos, beleza? E não esquece aí de ativar o sininho também para você receber as notificações dos próximos vídeos. Bem, galera, Flamengo no primeiro jogo atropelou o Corinthians, mas não fez um resultado muito confortável. Ganhou de 1 a 0, mas 1 a 0 ainda assim era uma vantagem para levar para São Paulo e foi o suficiente para classificar o Flamengo depois do empate no jogo de volta. Um jogo que começou tenso, com o Corinthians indo para cima do Flamengo, como era esperado, que o Corinthians iria para cima do Flamengo, já que precisava fazer o gol, precisava buscar o resultado, e estava jogando em casa diante da sua torcida, que canta do início ao final, mais ou menos, né? Porque teve uma hora que a torcida do Corinthians deu uma calada, que é totalmente compreensível, já que estava num momento muito tenso. Eu mesmo fiquei muito nervoso, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique. Foi um jogo muito mais tenso do que com bola rolando, bola jogada. Foi um jogo muito tenso para as duas equipes. Mas no primeiro tempo o Corinthians partiu para cima do Flamengo, mas sem muita efetividade. Tentou pressionar o Flamengo de algumas formas, mas o Flamengo muito bem postado ali na sua zaga, conseguia cortar, não tinha ali ainda uma oportunidade de saída no contra-ataque, tentava algumas vezes e não conseguiu. Ainda dentro desses 15, 20 minutos iniciais de pressão do Corinthians, numa falta pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, o Flamengo ainda fez um gol com o Alexandre, mas por questão de milímetros, o gol foi anulado. E foi até estranho ali ver o VAR, não estou falando que o VAR estava errado, tá? Mas o VAR primeiro marcou a linha errado, demorou um tempão para marcar a primeira vez a primeira linha ali e marcou no jogador errado. Na segunda vez que eles foram marcar no Alexandre, que era o jogador certo, eles mal marcaram a linha. Eles rapidamente marcaram a linha, tiraram da tela, deu impedimento, bola que segue, mas a impressão que dava é que realmente estava impedido o Alexandre no lance do gol do Flamengo. O Corinthians precisava do resultado, mas não conseguiu construir jogadas para chegar ao gol contra o Flamengo. Aos 27 minutos, o Bruno Henrique deu uma garoteada, uma bobeira, uma jogada muito infantil do Bruno Henrique, levantar o pé, principalmente porque o Daronco estava apitando tudo a favor do Corinthians, saiu distribuindo cartões amarelos para vários jogadores do Flamengo e do Corinthians ele segurava mais, não tem como dizer que isso não aconteceu. Tiveram jogadas com menor intensidade de falta do Flamengo, que ele deu amarelo, como a jogada do Gerson, por exemplo, e jogadas de falta do Corinthians, como foi um puxão que o meio-campo do Corinthians deu no Gerson, e ele não deu o cartão para esse jogador do Corinthians, que é aquele meio-campo venezuelano, o Martínez, né? Então, assim, faltou um pouquinho de critério, mas no final não comprometeu. O Bruno Henrique foi infantil, levantou muito o pé, não deveria ter feito isso, chegou a machucar o Mateuzinho e foi expulso, muito bem expulso. Ainda tentaram argumentar se o Mateuzinho tinha baixado a cabeça, mas a displicência do Bruno Henrique fez com que ele tomasse o cartão vermelho. E ali o Felipe Luiz precisava tomar uma decisão e ele tomou essa decisão muito rápida. Todo mundo questionou. Eu não gostei, a princípio, da substituição que ele fez. Ele tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno. Ele colocou outro zagueiro, né? Ele chamou o time do Corinthians para dentro do Flamengo. Essa é a impressão que daria. Mas, na verdade, o que ele fez foi bloquear a frente da área e liberar mais os laterais. Ficou ali a Arrascaeta de falso 9, e o Flamengo, a partir dali, na verdade, não conseguia mais atacar, ainda tinha algumas escapadas com o Gerson, com o Wesley, mas perdeu totalmente o poderio ofensivo. Então, no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu ainda segurar o Corinthians. Depois que o Flamengo teve um jogador expulso,
O Corinthians perdeu totalmente o meio-campo. É muito estranho ver esse time do Corinthians. O Ramon Dias botou um 4-2-4, encheu de atacante e perdeu a batalha no meio-campo, que é por onde a bola mais vai passar durante o jogo. Então ele tinha muita gente dentro da área do Flamengo, mas não tinha como fazer essa bola chegar em condições de finalização dos seus atacantes. Muito bem o Pulgar hoje, muito bem mesmo. A zaga do Flamengo, o Léo Pereira, em alguns momentos lembrou, né, como a torcida chamava, né, Léo Pereba, mas não comprometeu, graças a Deus no final deu tudo certo. O Léo Ortiz é sem comentários, muito bom jogador, também muito seguro em suas ações. O De La Cruz muito abaixo, eu estou estranhando muito as apresentações do De La Cruz, está jogando muito mal, sem intensidade. A impressão que a gente tem é que ele está jogando sentindo algum desconforto, não está 100%, e ele, sem a intensidade que ele tem de jogo, né, brigar, correr, sem aquela intensidade que encantou a torcida do Flamengo, ele sem essa intensidade, ele é um jogador comum. Ele perde muito essa qualidade diferenciada quando ele perde esse ritmo. E ele nitidamente está sentindo alguma coisa, está incomodando alguma coisa muscular nele, porque ele não consegue mais desenvolver. As primeiras 4 ações do De La Cruz com a bola no pé, ele errou 4 passes errados assim, de forma bizonha. Ele entrou muito mal, depois deu uma melhorada, mas não conseguiu desenvolver o bom futebol. O Arrascaeta morreu no segundo tempo que o Corinthians voltou mais ofensivo, tentando mais as jogadas, mas o Flamengo anulou o Corinthians. Eu tenho certeza que a torcida do Corinthians está revoltada com a apresentação do time hoje, porque o Flamengo, com 1 a menos, jogou de igual para igual com o Corinthians. O Flamengo só não tinha um poderio ofensivo, mas até os 25 minutos do primeiro tempo, o Corinthians chegava, mas não conseguia boas conclusões. Teve uma jogada com 15 minutos do segundo tempo, que foi a jogada mais perigosa do Corinthians, que foi uma chegada do Yuri Alberto nas costas ali do Wesley, e ele deu uma bela finalização, e o Rossi fez a melhor defesa do jogo, a defesa mais importante do jogo. Ele tirou ali a bola do Yuri Alberto, um belo chute, seria um golaço, mas o Rossi, dessa vez, cumpriu o seu papel de fazer a defesa ali, fez uma bela defesa. Foi o lance mais perigoso do Corinthians e depois disso foi um chute mais lá para o final do jogo com o Igor Coronado. E o Corinthians não produziu nada. O Corinthians jogou cerca de 70 minutos com 1 a mais contra o Flamengo e não conseguiu fazer um gol, não conseguiu produzir nada. Parabéns ao Felipe Luiz, porque todo mundo questionou a mexida dele, e quando todo mundo achou que a mexida dele seria para retrair ainda mais o Flamengo, na verdade, ele preencheu a frente da área e fazia com que o Corinthians não conseguisse desenvolver a sua jogada ofensiva. O Corinthians não conseguia fazer uma triangulação, era só lançamento, era só cruzamento, tentando passes em profundidades que ninguém chegava, muitos passes errados do Corinthians. Não conseguiu produzir nada porque a disposição tática do Flamengo, com os 3 zagueiros, os 2 laterais que viraram ala, o Pulgar junto com o De La Cruz e Gerson no meio-campo, foi o suficiente para fazer o Flamengo jogar de igual pelo Corinthians. A única deficiência que realmente ficou no Flamengo foi a parte ofensiva. É lógico, com 1 a menos ficaria muito difícil. O Corinthians com uma linha de 4 defensiva, tendo ali o Arrascaeta sozinho para tentar fazer alguma coisa, não conseguia, até porque é muito desconfortável para ele jogar dentro de uma linha de 4, de costa para o gol. Não é a dele, mas ele ainda conseguia segurar a bola e distribuir para quem vinha de trás. Ora o Gerson, ora o Wesley. O jogo do Flamengo ofensivo ficou meio torto pela direita. Mesmo assim, depois dos 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo ainda ficou com mais possibilidades de fazer um gol do que o Corinthians. Então o Flamengo foi muito bem,
depois dos 25 minutos, tiveram várias chegadas do Flamengo. Se caprichasse um pouquinho mais, com certeza conseguiria sair com a vitória. Se tivesse 11 contra 11, o Flamengo ganharia esse jogo hoje. 11 contra 11, o Flamengo ganharia esse jogo hoje, com certeza. O Plata entrou no final do jogo no lugar do Arrascaeta. O Flamengo que no segundo tempo voltou com o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre, porque o Ayrton Lucas ofensivamente produz mais do que o Alexandre. E depois também colocou o Alcaraz no lugar do De La Cruz, que saiu sentindo a coxa. O Flamengo fez todas as substituições possíveis, não fez todas as substituições, mas usou toda a janela, né? Parou ali 3 vezes para fazer as substituições, né? E ficou com uma substituição a fazer ainda. Mas o Felipe Luiz não tinha muito o que fazer, não tinha quem tirar, até porque o time estava muito bem encaixado, né? Ainda tinha uma dúvida ali, colocaria o Plata ou o Michael no segundo tempo ali para tentar puxar um contra-ataque. Ele optou pelo Plata, eu acredito muito pela força física do Plata também, mas se colocasse o Michael também seria muito interessante, porque o Michael faz uma fumaça tremenda, no 1 a 1 ele é muito perigoso, consegue segurar mais a bola, tem um drible curto, então era o que o Flamengo precisava, tanto o Plata quanto o Michael, e depois que ele colocou esse jogador, já que o Arrascaeta estava já com meio palmo de língua para fora, estava morto em campo, o Flamengo recuperou um pouquinho mais do gás e começou a ficar mais com a bola. Teve momentos que o Flamengo dominou o meio-campo de tal forma que ele ficava mais com a bola do que o Corinthians. Tanto é que no final do jogo, a posse de bola foi praticamente igual, foi 52% para o Corinthians e 48% para o Flamengo. Então, assim, não teve muita diferença, o Corinthians não conseguiu jogar com o Flamengo, o Corinthians com um jogador a mais. Agora, destaque do jogo. Primeiro, Gerson. O que joga o Gerson é brincadeira. É brincadeira o que joga o Gerson. O Gerson deitou no meio-campo do Corinthians. Ele deitou. Melhor jogador em campo, mais uma vez, o Gerson. É brincadeira o que ele fez no jogo de hoje. Tá? O Corinthians com um a mais em campo e o Gerson deitando e rolando em cima daquele meio-campo ali do Corinthians. Beleza? O outro destaque, Felipe Luiz. Para quem acha que ele tem muito o que aprender, o cara já vem com uma inovação. Vem jogando com o Gabigol, que é para o time já saber como é jogar com -1. Tanto é que quando o Bruno Henrique é expulso, quem sai é o Gabigol e não deu diferença nenhuma do time, porque com o Gabigol em campo é -1. Beleza? É -1. Mas na Copa do Brasil, nem mesmo o Carlinhos pode jogar, porque ele já jogou pelo Nova Iguaçu, tem que ser o Gabigol, é a única opção que tem ali da posição, o Felipe Luiz está usando ele, mas é -1 em campo, beleza? Então é isso aí, Flamengo na final, vai pegar o Galo que eliminou o Vasco ontem, Flamengo e Galo na final, vai ser jogão, vai ser uma excelente final de Copa do Brasil, dia 3 e dia 10 de novembro, quinta-feira agora vai ter o sorteio dos mandos de campo e vamos lá, Flamengo, rumo a mais um título de Copa do Brasil, a sua 10ª final, e eu acredito que agora Felipe Luiz vai conseguir colocar ordem na casinha, vai acalmar os ânimos e vamos para dentro do Galo, porque em terra de urubu o Galo não consegue nada, beleza? Quem manda é o urubu. Vamos, Flamengo, vamos, Flamengo. Lembrando, o hino do Corinthians diz assim, salve o Corinthians, e precisam salvar o Corinthians, tá? Agora, Corinthians, se cuida, que a Série B é o teu destino, é assim que eu estou torcendo. Tenho alguns amigos corintianos, mas estou torcendo para o Corinthians cair, porque o futebol não pode privilegiar essa diretoria do Corinthians, beleza? Fazer o que o Corinthians está fazendo precisa pagar um preço caro, beleza? Fui.